Em Provérbios 22:6 está escrito: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é um dos mais conhecidos quando o assunto é criação de filhos, mas sua mensagem vai muito além da infância. Ele revela uma verdade poderosa. Aquilo que é plantado no coração de uma pessoa possui potencial para influenciar toda a sua vida. A educação cristã não é apenas transmitir conhecimento bíblico, é formar caráter, ensinar valores e apontar para Deus através das palavras e principalmente do exemplo. Senhor, hoje colocamos diante de Ti todos aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Pais, mães, avós, professores, líderes e todos que influenciam vidas. Dá-nos sabedoria para transmitir princípios que permanecem, discernimento para orientar com amor e força para sermos exemplos daquilo que ensinamos. Que as próximas gerações conheçam Teu amor, Tua verdade e Tua presença. Amém. Vivemos em uma geração que possui acesso a mais informação do que qualquer outra na história. Com poucos segundos, é possível encontrar respostas para quase qualquer pergunta. Mas existe uma diferença enorme entre informação e sabedoria. Informação ensina fatos, sabedoria ensina como viver. Informação ocupa a mente, sabedoria transforma o coração. E é exatamente por isso que a educação cristã continua sendo tão necessária. Porque ela não se limita ao acúmulo de conhecimento. Ela busca formar pessoas. Outro ponto importante é que toda criança está aprendendo o tempo todo, mesmo quando ninguém está ensinando formalmente. Ela aprende observando, aprende ouvindo, aprende percebendo comportamentos, aprende através dos exemplos que encontra diariamente. Por isso, a educação cristã nunca acontece apenas dentro de uma igreja ou durante um estudo bíblico. Ela acontece dentro de casa, durante as conversas, nas decisões diárias, na maneira como os pais tratam uns aos outros, na forma como enfrentam desafios, na forma como lidam com erros. Outro aspecto importante é que muitos pais sentem o peso da responsabilidade de criar filhos em um mundo cada vez mais complexo. Existem influências por todos os lados, existem valores conflitantes, existem pressões constantes, e muitas vezes surge a pergunta: será que estou fazendo o suficiente? Será que estou ensinando da maneira correta? Será que meus filhos permanecerão firmes? Essas preocupações são compreensíveis, porque quem ama deseja preparar seus filhos para a vida. Outro ponto relevante é que a educação cristã não tem como objetivo criar pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito. O objetivo é apontar para Cristo, ensinar dependência de Deus, ensinar integridade, ensinar compaixão, ensinar responsabilidade, ensinar fé, porque em algum momento da vida cada pessoa precisará tomar suas próprias decisões. E os valores plantados durante os anos de formação terão grande influência nesse processo. Em Deuteronômio 6, 6 e 7 está escrito: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Observe algo importante. A instrução começa no coração de quem ensina. Antes de transmitir valores, precisamos vivê-los. Outro aspecto importante é que muitas pessoas cresceram ouvindo sermões sobre Deus, mas tiveram dificuldade para enxergar esses princípios sendo praticados. E isso produziu confusão, porque o exemplo possui um poder enorme. As crianças podem esquecer muitas palavras, mas dificilmente esquecem aquilo que observam diariamente. Por isso, uma das maiores formas de educação cristã continua sendo o testemunho. Outro ponto relevante é que estamos formando uma geração que enfrentará desafios diferentes dos que enfrentamos. Questões emocionais, pressões sociais, conflitos de identidade, excesso de informação, distrações constantes. E justamente por isso os princípios bíblicos se tornam ainda mais importantes, porque oferecem fundamentos estáveis em um mundo marcado por mudanças rápidas. Outro aspecto importante é que ensinar sobre Deus não significa apenas falar sobre regras. Muitas pessoas cresceram associando a fé apenas a obrigações, mas o Evangelho fala sobre relacionamento, sobre amor, sobre graça, sobre redenção, sobre propósito. Uma educação cristã saudável ajuda as novas gerações a conhecerem quem Deus é, e não apenas aquilo que Ele ordena. Outro ponto relevante é que muitos pais carregam medo. Medo de que os filhos se afastem. Medo de influências negativas, medo de escolhas erradas, medo de perder aquilo que tentaram construir. Mas existe algo importante para lembrar. Nenhum pai consegue controlar todas as circunstâncias da vida dos filhos. Em algum momento será necessário confiar em Deus, confiar que as sementes plantadas produzirão frutos, confiar que o Senhor continuará trabalhando onde nossas mãos não conseguem alcançar. Em Isaías 54:13 está escrito:
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Que promessa maravilhosa! Outro aspecto importante é que a educação cristã não termina quando a infância termina. Existem adolescentes precisando de orientação, jovens precisando de direção, adultos precisando continuar crescendo espiritualmente. Porque o aprendizado nunca termina. A maturidade espiritual é uma jornada contínua. Outro ponto relevante é que muitos dos maiores ensinamentos acontecem durante os momentos difíceis, quando surgem perdas, quando surgem decepções, quando surgem desafios. É nesses momentos que os filhos observam como a fé funciona na prática, observam como os pais oram, como confiam, como perseveram, como enfrentam as dificuldades. E muitas vezes, essas experiências ensinam mais do que longas explicações. Outro aspecto importante é que a educação cristã também envolve ensinar valores que o mundo frequentemente despreza: honestidade, humildade, perdão, generosidade, respeito, serviço, integridade. Esses valores nem sempre recebem aplausos da sociedade, mas continuam sendo fundamentais para uma vida sólida. Em Gálatas 6:9, está escrito: não nos cansemos de fazer o bem. Esse princípio continua atual. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão ouvindo esta mensagem enquanto se sentem desanimadas. Talvez tenham orado pelos filhos durante anos. Talvez tenham ensinado princípios bíblicos. Talvez tenham tentado fazer o melhor que podiam. Mas hoje observam caminhos diferentes daqueles que esperavam. E isso produz tristeza, produz preocupação, produz lágrimas silenciosas. Mas Deus continua alcançando pessoas, continua transformando corações, continua escrevendo histórias que ainda não terminaram. Outro aspecto importante é que nenhuma semente plantada em amor é desperdiçada. Talvez os resultados não apareçam imediatamente. Talvez existam períodos de espera. Talvez existam momentos de distância. Mas Deus possui maneiras de fazer verdades antigas voltarem à memória no momento certo. Outro ponto relevante é que educar segundo os princípios de Deus exige perseverança, exige paciência, exige oração, exige constância. Porque formar caráter é um processo. Não acontece da noite para o dia. Assim como uma árvore leva anos para crescer, valores profundos também são construídos ao longo do tempo. Em Salmos 78:4, encontramos um compromisso importante: transmitir às próximas gerações os feitos do Senhor. Essa responsabilidade continua existindo hoje. Outro aspecto importante é que a educação cristã não beneficia apenas indivíduos. Ela fortalece famílias, fortalece comunidades, fortalece igrejas, fortalece futuras gerações, porque princípios sólidos produzem frutos duradouros. Outro ponto relevante é que existe gente ouvindo esta mensagem enquanto intercede pelos filhos, netos ou jovens que ama. Talvez você esteja pedindo proteção, talvez esteja pedindo direção, talvez esteja pedindo que Deus alcance alguém que parece distante. E Deus continua ouvindo essas orações, continua vendo cada lágrima, continua conhecendo cada preocupação. Nada passa despercebido diante dele. Em Jeremias 33:3 está escrito: clame a mim e eu responderei. Essa promessa permanece viva. Outro aspecto importante é que ensinar sobre Deus é um dos maiores legados que alguém pode deixar. Patrimônios podem ser perdidos, conquistas materiais podem desaparecer, mas valores espirituais permanecem. Continuam influenciando vidas muito tempo depois. Continuam produzindo frutos através das gerações. Existe uma herança que vai além do dinheiro. Uma herança que alcança a eternidade. Se esta palavra está falando com você agora, segue o canal e compartilha esta mensagem. Existem muitos pais, mães, avós e educadores precisando de encorajamento para continuar plantando sementes de fé nas próximas gerações. Voltando à reflexão, talvez você nem sempre veja os resultados imediatamente. Talvez existam momentos de dúvida. Talvez existam períodos em que pareça que nada está acontecendo. Mas Deus continua trabalhando nos bastidores. Continua cuidando das sementes que foram plantadas. Continua alcançando corações. Em 1 Coríntios 3:6 está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Esse princípio continua verdadeiro. Se Deus usou esta palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas famílias precisando descobrir que educar segundo os princípios de Deus é um investimento que produz frutos muito além do que os olhos conseguem enxergar. Voltando à reflexão, continue ensinando. Continue orando, continue dando exemplo, continue confiando, porque Deus continua usando pessoas comuns para impactar gerações inteiras. Comenta: quero deixar um legado de fé.
se essa é sua oração hoje. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está dedicando sua vida a ensinar e formar outras pessoas. Nenhuma palavra semeada em amor é inútil. Nenhuma oração feita pelas próximas gerações é desperdiçada. Deus continua trabalhando através daqueles que escolhem ensinar, orientar e apontar o caminho da fé. Senhor, ajuda-nos a transmitir teus valores às próximas gerações. Dá-nos sabedoria para ensinar, paciência para orientar e coerência para viver aquilo que falamos. Que nossa vida seja um exemplo de fé, amor e integridade. Abençoa nossos filhos, netos e todos aqueles que estão sob nossa influência. Que eles conheçam teu amor, caminhem em teus caminhos e construam uma história firmada em ti. Amém.